Muito boa noite, graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade a estas orientações bem práticas de Tiago a nós. Hoje é a nós. Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Tiago, no primeiro capítulo, onde nós leremos dos versículos de número 12 ao versículo de número 18. Carta de Tiago, primeiro capítulo, versículos de 12 a 18. Diz a palavra do Senhor: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém. Até aqui. Nos 2 domingos anteriores, nós começamos a olhar para essa porção do Novo Testamento, e em especial do versículo 2 até o versículo 8, Tiago está falando para o que nós podemos chamar bem embrionariamente mesmo da igreja primitiva, e aí essa palavra já veio até os nossos corações, nos direcionando um pouco sobre as provações, sobre como nós devemos encará-la. Só que Tiago, no escrito dele, na forma como ele quis ensinar por meio desta carta, 2 aspectos são importantes. Primeiro é a praticidade, a objetividade, bem porque foi um dos primeiros livros do Novo Testamento. Não tinha toda a teologia de Paulo para ele também desfrutar, não tinha outras cartas, os evangelhos também estavam sendo compostos, o que havia mais era uma tradição oral, a transmissão oral, e em especial, como foi dito, a principal fonte de Tiago era o Sermão da Montanha, as palavras de Jesus. E Tiago, ele tenta ser prático. E nesta forma, então, de ajudar a comunidade, porque este é o objetivo desta carta, não é um tratado teológico, mas são sim orientações práticas, ele inicia um assunto e depois, é uma outra característica, ele vai aprofundando este tema. Outros assuntos aqui, nós vamos perceber que ele começa falando aqui, depois abrange outras situações e depois volta e aprofunda. E aqui no primeiro capítulo, embora nós tenhamos já meditado sobre provações nos 2 domingos anteriores, Tiago, ele traz podemos chamar de uma continuidade desta temática. E aqui, em especial de 12 a 18, temos aqui a ênfase das tentações, mas eu quis dar um outro título
dentro deste assunto, né, para essa nossa reflexão, e eu vou explicar por quê. O título da nossa mensagem é Testado e Aprovado. Talvez você já tenha visto até algum comercial com esse slogan, testado e aprovado. Mas era isso que Tiago queria aqui enfatizar. Por quê? Porque logo no início, hoje nós vamos meditar sobre 7 versículos. E o versículo de número 12, ele traz o tema de sermos tentados ou testados. Porque a palavra, lá no grego, o verbo tentar, tem a mesma raiz lá no grego, que é dokmazo, que significa testar. Lá, próximo da antiguidade, e na época em que foi escrito este livro, nós não tínhamos uma conotação como nós temos hoje, que predomina quando nós utilizamos a palavra tentação ou teste como algo que é negativo ou que induz a uma armadilha. Não, ali no contexto de Tiago, o dokmazo, tentar, tinha algo muito próximo de testar. E Tiago, dentro dessa perspectiva de sermos testados pelo dia a dia, pelas mazelas, pelas dificuldades, ele traz então essa temática. Por isso, nós vamos falar sim sobre tentações, só que o tema, ele é mais abrangente. E o título é Testado e Aprovado. Por quê? Porque no nosso dia a dia, até já fizemos um pouco alusão a isto, lembrando do Outubro Rosa, muitas notícias, muitos episódios, vários acontecimentos testam as nossas convicções, testam a nossa fé. É verdade ou não é, irmãos? Notícias dentro de casa, dentro da perspectiva dos relacionamentos, notícias profissionais, notícias sobre saúde, notícias mais gravosas, perdas, conjunturas de guerra, diversas situações do nosso cotidiano testam as nossas convicções, testam a nossa fé, perdão. E Tiago é esse escritor prático, ele quer falar do cotidiano, ele quer falar do nosso dia a dia. E o primeiro aspecto que eu quero destacar está no versículo 12. Ele começa dizendo feliz, feliz. Esta palavra feliz é a mesma palavra que pode ser traduzida como bem-aventurado, que tem uma ligação direta com as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, principal fonte de conhecimento de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus, não era aquele discípulo, mas que conheceu Jesus, conviveu com essa mensagem. Ele usa a mesma expressão, querendo até validar o seu ensinamento, apontando para o ensinamento de Jesus. Feliz é o homem que persevera na provação. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é nos chamando aí para o teste e para sermos aprovados. O primeiro aspecto é: bem-aventurado sejamos ao passarmos pelos testes da vida. Bem-aventurados sejamos ao passarmos pelos testes da vida. Por quê? Porque, primeiro,
de que é inevitável sermos testados. Jesus, na própria oração que ele ensinou, quando ele fala lá de não nos deixes cair em tentação, essa palavra lá de tentar também tem o mesmo contexto de testar. Jesus sabia que nós passaríamos por estes testes, por estas também tentações. É neste contexto, a tentação como um teste. E o primeiro aspecto que nós podemos lembrar é que a felicidade, ela tem essa bem-aventurança, ela deve ser constante na nossa vida, em detrimento de um dia estarmos abalados com uma situação ou tristes, e outro dia estarmos eufóricos, reluzindo. O primeiro aspecto é que os testes, eles fazem parte da nossa caminhada. Como foi destacado aqui as provações. Aqui está fazendo um link com o texto anterior. Tiago diz, olha, vocês serão testados. Só que nisto vocês devem perseverar e caminhar. Russell Shedd, ele traz um comentário sobre o teólogo e pastor Russell Shedd, ele traz um comentário. Por mais doloroso que seja, há felicidade mesmo quando nos encontramos em um estado miserável. O próprio mundo nos dirá que somos coitados por estarmos nesse estado. Ou muitos de nós olham para as pessoas em dificuldade como coitadas e miseráveis. A razão disso é que definimos a miséria das pessoas pelo que elas passam. Só que Deus define nossa miséria não pelo que passamos, mas pelo que deixamos de alcançar. Por essa razão, Tiago nos ensina que feliz é a pessoa que persevera na provação, no teste. Deus quer de nós dependência, confiança nele, ou seja, quer que nos apoiemos nele. O próprio Jesus, ele não foge ao propósito pelo qual Deus o tinha chamado, diante do maior teste da vida dele, deparar-se e estar na cruz. O que ele fez foi orar: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Só que não basta sabermos que os testes fazem parte da nossa vida e de que o Senhor está conosco. O chamado nosso é, nesse primeiro aspecto, é perseverarmos. Perseverarmos. Esta é a palavra do Senhor de início. Quando aparecer uma situação nos testando, lembre-se, conecte-se com essa palavra. Deus quer de mim que eu persevere. Persevere no quê, irmãos? Que nós perseveremos na confiança nele. Na confiança nele. Não importa a gravidade ou a extensão do teste, daquilo que está te impactando neste momento, ou daquilo que vai te impactar. A palavra para você nesse aspecto é persevere. Persevere naquilo que você acredita. Persevere na fé, na jubilação, como estávamos agora há pouco, aqui no louvor. Tiago fala, olha, vocês vão passar por situações assim, mas não percam o foco. Os adolescentes, os jovens,
cotidianamente, vocês e nós todos somos testados. Testados nos relacionamentos, somos testados profissionalmente, somos testados ministerialmente. A nossa própria vida sofre alguns embates. E a palavra do Senhor, e Tiago está dizendo para aquela comunidade, olha, é como se ele estivesse dizendo, mantenham-se inabaláveis. E como que ele termina isso? Porque vocês serão aprovados se vocês mantiverem esta convicção. O que Deus tem é a coroa da vida, e isso Ele prometeu a vocês. Quando nós perseveramos também, nós também temos que exercitar a nossa cidadania celestial. Essa coroa da vida aqui tem uma ligação direta, é o mesmo conteúdo de Apocalipse 2, de 9 a 10. Tiago está dizendo, olha, perseverem, porque também essa notícia, ainda que seja da mais terrível, ela não vai tirar vocês do plano de Deus. E também não vai tirá-los de um dia estarem na presença de Deus. E de um dia serem completamente consolados. Por quê? Porque esta coroa está reservada a nós. A nossa cidadania não é apenas terrena. Aqui, de fato, nós vamos ser tremendamente testados. E nós vamos sofrer, inclusive. E nós vamos chorar. Vamos ser consolados também. Vamos nos alegrar. Vamos prosseguir. Só que Tiago, ele nem tem essa ênfase de dizer assim, olha, virá uma vitória para você. Porque ele era uma pessoa extremamente sensível. O que ele diz é, persevere, creia, prossiga. Para você está reservada a coroa da vida. Aqui, um pouco de consolo virá, o suficiente para prosseguirmos. Mas, ao final, quando estivermos com Jesus, todo o consolo virá, a plenitude virá. E ele diz assim, olha, é possível sermos bem-aventurados aqui. Abacuque, lá em 3, Abacuque 3, de 17 a 18, temos uma expressão linda, podemos abrir nossas Bíblias ali em Abacuque. Abacuque 3, 17 a 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É disso que Tiago está falando. Sermos bem-aventurados ao passarmos pelos testes. É mantermos a confiança em Deus. O Senhor vai estar conosco. Há poucos dias atrás, num episódio profissional, nós aguardávamos um palestrante, e eu fui buscá-lo de manhã no aeroporto, fiquei lá, saiu todo mundo, acabou, fechou tudo, e ele não apareceu.
era o encerramento de um ciclo de palestras, era o que daria um toque especial ao evento. E eu fiquei sem saber, liguei para o pessoal da comissão, ele não embarcou, ficou preso no congestionamento lá em São Paulo. Um evento grande acontecendo, eu era um dos organizadores. Eu falei, Deus, amém, tu sabes. E vim para o centro, me encontrar com parte da comissão. Era uma atividade relacionada com o direito, outra atividade que desenvolvo, né? E eu vim louvando a Deus. Falei, Deus, quase um ano organizando tudo isso. Eu vou confiar, eu vou entregar para o Senhor. O Senhor vai conduzir tudo isso. Meu colega disse que não ia dar para ele vir mais. Eu falei, lá ainda quando eu estava no aeroporto, e eu vim louvando. Falei assim, Deus, vim louvando, assim, tendo, é claro, pensando no evento, mas entreguei para Deus. Falei, não vou, eu vou esperar, vou me reunir. Me reuni com as pessoas. Eles falaram, olha, a orientação lá de São Paulo, de parte da equipe, é que não dá para ele vir. Falei, tá bom, vamos colocar diante de Deus isso. Falei com o meu colega, que tem liberdade para falar. E aí depois buscamos as possibilidades. Tivemos que fazer algumas alterações, tivemos que fazer ainda uma mudança na agenda. Mas naquele dia, não era uma situação assim gravosa, mas era algo que serviu de testemunho. Naquele dia, Deus mudou muitos planos aí, aqui em Prudente, lá na capital, para que essa pessoa pudesse vir. E depois ainda nós testemunhamos, no sentido de que, olha, nós temos que confiar em Deus. Ainda que ele não viesse, Deus daria outra solução. Quando eu estava me preparando aqui, eu lembrei desse episódio que foi recente, de como nós devemos entregar tanto coisas grandes, testes grandes, como situações do nosso dia a dia. Deus quer a nossa dependência. Ele não quer que nós sejamos super-heróis, mas diante dos testes, Deus quer de nós a confiança nele. Ele quer de nós a nossa fidelidade com relação àquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos crer, e transformarmos isso em atitudes práticas, nas nossas decisões. Só que Tiago, ele gosta de aprofundar o assunto, e aí ele trabalha então mais dois aspectos dentro deste tema do versículo 12. De 13 a 15, relacionado com os testes, ele enfatiza a questão da inclinação para o mal ou cairmos em armadilhas. Este é um dos aspectos do verbo testar, que aí sim, nessa concepção mais atual, ele se assemelha a tentar. E aí cai dentro da palavra tentação. E o que eu quero destacar é: bem-aventurados seremos ao vencermos as tentações. O livro de Tiago, ele é por presente, mas também é uma carta, um manual de conduta para situações futuras. E aqui, Tiago, ele diz, olha, não diga estou sendo tentado, pois Deus não pode tentar ninguém. Na Bíblia nós vamos perceber que estes testes ou tentações, aqui especificando, procedem de nós, relacionados aos nossos próprios desejos, e isto ele enfatiza essa vertente, como Marcos registra lá no capítulo 7, do nosso coração vem as imoralidades, vem os desejos, vem isso, vem aquilo. Marcos registra as palavras de Jesus,
né, do coração do ser humano, procedem os desejos que nos levam às tentações. Mas também nós vamos ver na Bíblia o próprio Satanás trazendo situações e tentando. Só que a ênfase que é dada, e mesmo nos textos em que o próprio diabo traz um episódio de tentação, nós vamos perceber a responsabilidade de quem está sendo tentado. Então, diante dos testes da vida ou das tentações, Tiago está afirmando: olha, Jesus está com você. Jesus está com você. E, ainda que você seja tentado, saiba que isto passa por uma decisão pessoal sua. Sua, minha, né? Quando eu sou tentado, isto conecta-se a uma decisão minha. Por mais que haja um contexto, por mais que haja qualquer artimanha espiritual, quando nós somos testados, nós nos colocamos diretamente num embate que vai requerer de nós uma decisão pessoal. Nada nos exime de uma responsabilidade pessoal, de uma decisão. É claro, tirando situações em que pessoas não têm o seu domínio próprio, mas todo mundo, todas as pessoas que estão em sã consciência, ao serem testadas, tomam uma decisão. Tiago, o que ele quer é ver a comunidade sendo aprovada. Esta é a ênfase. Ele quer que aquela comunidade seja aprovada diante dos testes de fé e de convicção. E ele diz: olha, então, prestem atenção. Por quê? Porque o que nós temos é que tomar uma decisão. E uma decisão não que nos conduza ao pecado. Ele vem construir um paralelo. Ele fala lá que nós somos bem-aventurados. Depois ele fala dessa situação difícil do pecado, para depois, no final, falar daquilo que Deus tem para nós. E aí nós podemos ver que Deus jamais nos colocaria em uma situação que nos forçaria ao pecado, pois o pecado é responsabilidade individual de cada um de nós. Paulo, ao olhar também para esta e outras passagens, escreve lá em 1 Coríntios 10, vamos abrir nossas Bíblias, em 1 Coríntios 10, de 12 a 13. Primeira Coríntios 10, de 12 a 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Este é o desejo de Deus, ao sermos testados, é que sejamos aprovados. A palavra de Tiago não é de recriminação, mas é de alerta para aquela comunidade. Olha, virão os testes, e em vindo os testes, permaneçam fiéis a Deus, fiéis às suas convicções, mantenham a fé, façam a boa escolha diante
dos testes da vida, das tentações. E aí eu disse, são 3 versículos então que ele fala dessa necessidade de tomarmos um posicionamento diante dos testes. E aí depois, frente a isto, e aprofundando, nos últimos 3 versículos, 16 a 18, ele dá a ênfase na santificação, na busca do caminho que Deus tem para nós. Vamos ler, lá em Tiago, 1º capítulo, versículos 16 a 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Tiago reafirma que, ao dizer que descendo do Pai das luzes, vindo de Deus, nós que recebemos a palavra da verdade, que é o Evangelho, nós temos aí a presença de Deus, o Evangelho para nos ser o guia, a luz nessa nossa caminhada, e o que Ele espera é que a gente busque então este caminho, o caminho de não cair nas ciladas, mas sim responder conforme a fé. Assumirmos, bem-aventurados seremos ao buscarmos este caminho da santificação. Tiago está enfatizando isso, porque ele nos trata como os primeiros frutos. O que eram os primeiros frutos? Os primeiros frutos da colheita naquela época era algo que era consagrado a Deus, era algo que não poderia, as primícias, era algo que não poderia ter outra finalidade, senão a consagração a Deus. E Tiago está dizendo isso para a comunidade, e é o que a palavra nos diz hoje. Ao sermos testados, o que o Senhor quer de nós é que sejamos aprovados. E a nossa atitude então tem que ser de quem foi gerado pela palavra da verdade, pelo Evangelho. A palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo em nós. Tiago está dizendo que tudo isso deve nos conduzir a uma consagração, a uma santificação. Assim como aquela porção da colheita, a melhor, a primeira, é separada e colocada no nosso altar, assim nós devemos ser. Ao nos depararmos com o espelho, nós precisamos entender que Deus está ao nosso lado, nos testes, e o que Ele deseja é que nós busquemos a Ele a palavra, para que sejamos aprovados. O nosso Deus trabalha nesse sentido, de um pai, como está escrito em Hebreus, no livro anterior a Tiago. Deus também nos disciplina, os testes fazem parte disso, não que Deus o deseje, Ele permite, mas também para sermos edificados, como já tratamos nos 2 domingos anteriores. Deus permite para que também isto seja um instrumento desta busca, deste entendimento de que nós fazemos parte desta colheita, destas primícias, que devem estar no altar do Senhor, não só na igreja, mas ao sairmos daqui, na nossa casa, aonde trabalhamos, aonde estudamos, com quem nos relacionamos, como lidamos com as nossas finanças, como lidamos com vizinhos, com as pessoas no trânsito, tantas outras situações. A palavra santificação, ela tem a ver
com separar e consagrar. Não é nada místico, não. Vem até deste elemento da colheita, da consagração, das primícias. É pôr à parte. É quando nós formos testados, escolhermos o melhor caminho. É nos separarmos do mal e nos voltarmos, nos consagrarmos para o que é o propósito de Deus. Jesus disse que estaria conosco em todas as circunstâncias, na grande comissão, para prosseguirmos aqui a vida da igreja. Ele está conosco. E lá na oração que ele ensinou, como já mencionei, ele nos chama, ele diz, olha, não nos deixes cair em tentação. Esse é o propósito de Jesus, nos conduzir numa tomada de decisão consciente pelo bem, pela palavra. Tiago, ele está pormenorizando aqui. Ele está dizendo, olha, vocês podem, vocês terão que tomar uma decisão, e tomem a decisão como quem foi consagrado. Paulo, lá em Romanos 12:1, ele diz, isso se aplica perfeitamente a este contexto de Tiago. Ele diz, olha, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo também pode estar se aproveitando dessas palavras de Tiago. Ao serem testados, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Deus. E que este seja o culto racional de vocês. Para uma decisão, não podemos só ter emoção, mas o conjunto todo nosso é espírito, é alma, é coração. O nosso culto, ele tem que ser integral, como falamos domingo passado. Deus quer uma obra completa. Deus quer uma obra completa ao tomarmos as nossas decisões, ao sermos testados. E Ele vai nos ajudar. Lá no Sermão do Monte, Jesus também assinala isso no capítulo 7, de 13 a 14, quando ele diz que a porta é estreita e apertado o caminho, não só da salvação, mas da caminhada cristã. Mas é ali que nós temos a virtude, é ali que nós temos a vitória, neste caminho, que muitas vezes é apertado. Muitas vezes nós não temos escolhas, como no vestibular, né? Alternativa A, B, C, D, E. Ou então tem outras formas agora, né, de testes, né? Vários mecanismos de testes. E muitas vezes nós só vamos ter uma opção, e às vezes essa opção é até muito difícil quando somos testados. Inclusive, muitas pessoas pagaram esta alternativa com a sua própria vida. Pagaram com a sua própria vida diante dos testes. Aqui no nosso país, pouco acontece, não que não aconteça. Mas nós temos liberdade, né? Nós temos facilidade. E às vezes, tanta liberdade também nos desvia do foco na hora dos testes da vida. Que nós possamos, ao sermos testados, saber que temos uma responsabilidade. E o Senhor espera de nós que a gente busque a melhor alternativa, aquela que se adequa à palavra dele. E é isso que ele está também
o Espírito Santo está agindo em nós para que isto aconteça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, nos dê este culto racional ao tomarmos as nossas decisões. Jovens, adolescentes, algumas decisões de vocês vão ter reflexos para toda a vida de vocês. É uma fase muito importante. Todos nós aqui tomamos decisões que vão nos influenciar. Mas talvez, como eu já estou no meio da caminhada, mais ou menos, outros já estão mais próximos da glória. E jovens, vocês estão no início, adolescentes, vocês estão no início. E muitos são os testes. E algumas decisões vão acompanhá-los por mais 50, 60 anos. Então, oriente-se pela palavra, aconselhem-se, ouçam seus pais, ouçam amigos aí que conhecem também a palavra. É importante que calquemos que tenhamos respaldo para as nossas decisões diante dos testes da vida.